Olá, dessa vez decidi falar dos italo-americanos no cinema, não só pelo fato de eu ser descendente de italianos, mas também pela importância que esses diretores tiveram pela sétima arte. Essa geração de diretores não se limitou a mostrar a realidade vivida pela minoria étnica dos imigrantes italo-americanos, mas pôs em cena histórias próximas, íntimas e viscerais de pessoas solitárias, sem rumo e sem pátria, estrangeiros em terra de estrangeiros. Os filmes que iremos tratar são Toro Indomável de Martin Scorsese, Vício Frenético de Abel Ferrara, A Conversação de Francis Ford Coppola, Um Tiro na Noite de Brian De Palma e Buffalo 66 de Vincent Gallo. Vamos começar com Toro Indomável de Martin Scorsese. Scorsese é um diretor que dispensa apresentações, sobretudo por ser considerado por muitos como sendo o maior diretor americano ainda em atividade. Estimado como o melhor filme de Scorsese, Toro Indomável conta uma história real, a história do boxeador Jake LaMotta, que como Scorsese é descendente de italo-americanos, que por causa de um temperamento violento e de um ciúme fora de controle, acaba arruinando uma carreira promissora e destruindo todo e qualquer tipo de relacionamento afetivo. Scorsese costuma dizer que escolheu esse roteiro sobretudo pelo fato de o protagonista nunca sair do ringue, pois as lutas mais violentas travadas por Jake LaMotta são aquelas vividas dentro de casa, ou pior, dentro de si mesmo. Portanto, temos em Toro Indomável o elemento fundamental e recorrente da filmografia de Scorsese, a figura do mártir, um mártir moderno e atual. Há sequências de lutas memoráveis em Toro Indomável, em que certas cenas são rodadas com um olhar documentarístico, com cortes rápidos, e outras que são rodadas de forma diferente, com planos sequências que permitem dilatar o tempo. Quando criança, Martin Scorsese vivia uma luta interna e silenciosa, pois para ele os caminhos a se seguir eram dois: ou ele se tornava um gangster ou ele se tornava um padre. Esse dilema vivido na pele de quem, como ele, cresceu na Little Italy da década de 40 e 50, costuma voltar em toda a sua filmografia, e é gritante em Toro Indomável. Esse dilema entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o espiritual e o terreno. Em Vício Frenético, mergulhamos no mundo de um mau policial, sem nome, interpretado por Harvey Keitel, que se entregou de corpo e alma para esse papel, chegando a atuar bêbado na maior parte das cenas. O protagonista não é um simples anti-herói, mas é um verdadeiro e próprio personagem negativo. Abel Ferrara não doura a pílula, nos mostrando a rotina de um indivíduo que, após deixar os filhos na escola, aposta todo o seu dinheiro em jogos de beisebol, que vai às missas do domingo, apesar de trair constantemente sua esposa, e que abusa da sua posição na polícia para poder se drogar e estuprar. Em uma Nova York anônima e sombria, em que uma freira é estuprada por dois criminosos, e apesar de que inicialmente o protagonista se interessa pelo caso unicamente para obter uma recompensa econômica para pagar suas dívidas, ele vê uma possibilidade de resgate na captura dos dois criminosos que estupraram a freira. Portanto, mais do que mover uma crítica ao abuso de poder por parte dos policiais de Nova York, Abel Ferrara faz um filme a respeito do vazio, que é o vazio vivido pelo personagem de Harvey Keitel, que pode coincidir ou não com o vazio vivido pelo seu público. Keitel vive um personagem insondável. Há um anseio nele, mas nós não sabemos pelo quê. Assim como não sabe quem vivencia esse anseio. Ao longo do filme, vemos o protagonista depositar sua fé e sua esperança em tudo que há de mais efêmero, como nas apostas e nas drogas. Isso é tão óbvio que o próprio Ferrara decide dividir o filme em 4 atos, um para cada jogo de beisebol, um para cada aposta, um para cada derrota. E nós começamos a torcer para que haja uma virada final. Desejamos que o personagem de Keitel consiga pagar suas dívidas. Enfim, acabamos rezando para que tudo se resolva pelo melhor. Portanto, tudo no filme é uma incógnita, desde o dilema sobre a existência de Deus até ao absurdo do perdão concedido pela freira aos seus estupradores, passando pelo vazio vivido por Harvey Keitel, um vazio que ele tentou preencher ao longo de todo o filme, ao longo de toda a sua vida, e talvez, para Ferrara, a esse vazio nós damos o nome de Deus.
A Conversação e Um Tiro na Noite. Em ambos os filmes, temos um protagonista solitário que acaba precipitando numa espiral de alienação. Em ambos os filmes, temos um protagonista extremamente preso a um trabalho técnico. Em A Conversação, Jane Ekman vive Harry Cole, um detetive particular que grava conversações de outras pessoas para seus clientes. Em Um Tiro na Noite, o Jack de John Travolta é um sonoplasta de filmes de série B. Harry, escutando um diálogo entre dois amantes, lê os sinais de uma traição e teme por uma possível vingança. Jack, após presenciar um acidente de carro, escutará suas fitas até perceber que há um tiro que faz do acidente um homicídio. Pessoalmente, os considero como sendo filmes extremamente pessoais, não tanto por aquilo que os heróis postos em cena são, ou seja, pessoas perseguidas pelo próprio passado, mas por aquilo que esses personagens representam, ou seja, a figura do cineasta. Harry e Jack são metáforas perfeitas daquilo que é um diretor de cinema. Uma pessoa solitária que tenta dar uma ordem às próprias gravações, que tenta dar uma lógica ao material por ele gravado, tentando talvez buscar alguma redenção por um erro cometido no passado, como fazem Harry e Jack, como fazem Coppola e Brian De Palma, os diretores das películas. Os dois filmes se amparam na captação do som para mudarem o próprio enredo, mas eu acredito que ambos tratem da importância que a visão tem para o ser humano, pois Jack e Harry necessitam de uma prova visual para resolver o próprio mistério, assim como Coppola e De Palma demonstram claramente que é necessário ver para crer. Buffalo 66 conta a história de Billy Brown, que após passar 5 anos numa prisão encontra-se finalmente livre para poder cumprir sua vingança, matando Scott Woods, o jogador de futebol que ele considera culpado pelo seu encarceramento. Ao longo desse caminho, ele encontra e sequestra Layla, uma bailarina de sapateado que se apaixona por ele e que, por esse motivo, decide sarar as feridas de seu passado. Buffalo 66 é um filme independente e também um filme de formação em que assistimos ao amadurecimento do protagonista através de um percurso tanto cruel quanto necessário. Eu o considero um pilar da década de 90 que acabou sendo esquecido. Acredito que o verdadeiro culpado por trás desse esquecimento é o diretor do filme. Vincent Gallo é considerado como uma das pessoas mais odiadas do Star System americano, graças aos seus insultos aleatórios a diretores que lhe ofereceram papéis ao longo da sua filmografia, como por exemplo Scorsese, Ferrara e Coppola. Acredito que o protagonista do filme seja incômodo justamente por carregar consigo os traços de quem o interpreta, de quem o criou. Mas posta de lado essa questão, eu considero Buffalo 66 como sendo um dos melhores filmes que já vi em minha vida. Pois é um filme que trata de amor sem ser melodramático, que trata de sentimentos sem ser banal e, sobretudo, é um drama que não é de choro fácil. Me repito, Buffalo 66 é um filme simples e, citando Charles Bukowski, a vida é profunda em sua simplicidade.